Eu tô gravando esse vídeo aqui, ainda do Maracanã. São 1h39 da manhã. Tava trocando ideia ali com os repórteres, depois fui trocando ideia com o Lessa. Aí vim pra cá pro carro, falei, cara, eu vou gravar a primeira parte ali dos vídeos da Zona Mista, né? Das entrevistas, que eu edito depois com calma. Não preciso gravar nada quando chegar em casa. E aí eu fui gravar um story aqui, enfim, e eu falei, cara, isso funciona melhor como um vídeo pro YouTube. E eu vou lançar esse vídeo ainda de madrugada mesmo, me dane-se. Tem alguns vídeos aqui do canal que são assim, de liga a câmera e vamos falando. Tem alguns vídeos, obviamente, a gente trabalha com jornalismo aqui, a gente faz entrevista, a gente faz análise de futebol, né? Notícias. Mas tem alguns vídeos que eu me permito simplesmente ligar a câmera. Eu tenho uma opinião, tenho alguma coisa que eu quero passar, algum sentimento que eu tô sentindo, alguma coisa. E eu só vou ligar a câmera e vou sair falando. Se você não me conhece, sou Gabriel Amaral, tá? Mas acho que esse vídeo aqui, ele é muito mais pra quem talvez me conheça mesmo, pra galera que já acompanha aqui. Tem alguns dias, cara, eu tava trocando ideia quando a gente saiu da Zona Mista. Tava trocando ideia com algumas pessoas ali e tal, que tinham vindo convidados, enfim. E aí uma dessas pessoas tava falando meio assim pra mim, pra gente que tava no grupo, né? Falou, cara, tem muito jogo histórico já, o Diniz. Tem muita história, muita história. E a gente foi contando rapidamente, falou, cara, tem pelo menos 5 jogos marcantes. Falou, não, tem mais. Tem mais, pô. De cabeça rápido, tá? Jogos que a gente nunca vai esquecer. Porque tem jogo que, cara, eu não esqueço. Vamos lá, vocês talvez lembrem desses, né? 2018, Fluminense 1x0 no Cruzeiro aqui no Maracanã, com o Gilberto dá uma voadora, né? Gol de Pedro, inclusive. Pô, esse jogo, talvez, se eu tô falando aqui, você tá lembrando desse jogo, né? Que a gente ficou com a menos o jogo todo, ganhou o Cruzeiro de 1x0 e tal. Ou, sei lá, essa uma aqui um pouquinho mais antigo. Fluminense Internacional 2010, Campeonato Brasileiro, né? A gente ganha aqui 3x0, um domingo de tarde, gol de Sheik, enfim. Tem alguns jogos que a gente lembra, assim, mas não são jogos históricos. Tem jogo que todo mundo lembra. Por exemplo, se eu falar 3x1 Fluminense e Boca 2008, todo mundo lembra. Não deu em título, não tô nem falando de jogo de título, não. Se eu vim pra cá falar de pegar um outro aqui também. O Fla-Flu do Creu. O Fla-Flu do Creu é um. A gente não foi campeão, aquilo lá, né? Era um jogo até meio com o time reserva. Todo mundo lembra. Tem jogos que todo mundo lembra. E o Diniz coleciona esses jogos, cara. O 5x1 do River Plate é um. Todo mundo vai lembrar desse jogo. A gente sendo campeão ou não, eu espero que seja, todo mundo vai lembrar desse jogo. Quer ver outro? Fluminense 10x1 no Oriente Petroleiro. Esse pode ser até que você esqueça, mas os números vão lembrar pra sempre. Uma goleada internacional do Fluminense, uma goleada da Sula, né, se eu não me engano, também. Uma série de recordes. Esse não tem como esquecer. Ah, mas e título? Tem? O 4x1 em cima do Flamengo é a maior virada em final de Campeonato Carioca. É a maior reversão, é a maior reviravolta em final de Campeonato Carioca. Na história, ninguém ganhou o primeiro jogo por 2x0 e perdeu o título. O Fluminense conseguiu perder o primeiro jogo por 2x0 e por 2 gols de diferença e ser campeão, um 4x1. É histórico também, ninguém vai esquecer desse 4x1. Pode ir pra outros, assim, que ninguém esquece. O 7x0 no Volta Redonda, um sábado de tarde, com 4 de Germancano. Como que alguém esquece desses 7 gols? O Diniz tem muito jogo assim, cara. Tem muito jogo assim. Eu rapidamente aqui listei 5, né? River, Flamengo, Oriente Petroleiro, Volta Redonda. Mas se for buscando aí, você vai ter mais. Vai ter mais jogos. Tem muito jogo que fica marcado na história durante muito tempo. E mais do que só essas vitórias, que às vezes podem acontecer com outro treinador, é o vínculo do Diniz com a torcida do Fluminense. O Diniz, desde que ele chegou, ele fala muito disso. O Fluminense é diferente. Fluminense... E assim, de início, eu confesso que eu encarava muito isso como um... A gente te aceitou. É até uma parte meio arrogante, assim. Não minha, pessoal, mas eu como torcedor do Fluminense, no sentido de eu olhar e falar bem assim... Pô, Diniz, é claro, né? Você tinha treinado o Vasco na Série B. E eu mesmo falava a carreira do Diniz, pelo andar que ela tinha tido, de sair do São Paulo, brigou pelo título, ter vindo pro Santos, o Santos foi mal, e aí vai treinar o Vasco na Série B, ainda é o grande na B, e vai mal, o caminho dele era ir pra um pequeno na A ou um médio na B, era estar, por exemplo, treinando esporte agora e tal. Não era voltar pra Série A, a Vera, igual o Fluminense estava em 2021, 22, perdão.
recém jogando Libertadores 2 vezes, atual sétimo colocado do Brasileirão, né? Naquela época era o sétimo colocado em 2021, né? Tinha sido em 2021. Não era esse, eu tava naquela arrogância, né? O Fluminense te aceitou. E não, cara. Óbvio, né? Dentro dessa lógica faz sentido o que eu acabei de falar. A carreira do Diniz vinha caindo e o Fluminense é um salto positivo muito pela relação que o Mário Angione também tem com o Diniz. E que o Diniz tem com esses dois. Mas isso é uma análise muito superficial. Ela parece aprofundada, né? No futebol, na análise da carreira, mas ela é superficial. Porque o vínculo do Diniz vai muito além disso com o Fluminense. É um vínculo de passado como jogador, é um vínculo de ótica e de forma de ver o jogador de futebol. Um bastidor desse jogo é que o Diniz virou no intervalo. Se bobear, isso tá até nos bastidores também, mas eu consegui apurar aqui. O Diniz no intervalo virou para os jogadores e falou: cara, calma, a gente é melhor, a gente vai voltar. Tava 1-1 o jogo, né? No intervalo contra o River. A gente vai voltar, a gente vai virar o jogo. Ele fala, até a pessoa que me falou, fala que ele vai falar até virar o jogo, que é algo, né, que não faria sentido porque o Fluminense tinha aberto o placar. Vai virar o jogo e a gente ainda vai fazer muito mais gols. É uma tranquilidade de saber lidar com o elenco. Eu já soube que na coletiva, eu não assisti a coletiva de Diniz ainda, mas ele fala de aplaudir o Arias quando entra no vestiário. É um cara que ninguém fala mal. Eu lembro quando o Diniz chegou ao Fluminense em 2019, podem buscar esse vídeo aí, muita gente criticava sobre a forma como o Diniz lidava com o elenco no Atlético Paranaense e tal, e talvez é aí que a gente vai vendo, talvez o problema não tivesse no Diniz no Atlético Paranaense. E aí, enfim, voltando para a passagem agora e por esse pensamento, é um momento mágico. Eu abri a minha análise pós-jogo falando isso, e eu vou reforçar aqui agora mais uma vez, quase 3 horas depois do jogo. São 1h46, o jogo acabou, eu falei isso às 11 horas da noite, né? São 1h46, quase 3 horas depois do jogo. Eu vou repetir aqui mais uma vez, porque você aí precisa ouvir isso. Tenha noção, você está vivendo um período histórico do Fluminense. O Fluminense já teve períodos históricos. A gente normalmente não tem noção disso enquanto a gente está vivendo. Mas você está vivendo um período histórico do Fluminense. Nós estamos vivendo um período histórico do Fluminense. Nós estamos construindo memórias que a gente vai lembrar a vida toda. Todo mundo vai lembrar do 10-1 do Oriente Petroleiro. Todo mundo vai lembrar do 7-0 no Volta Redonda na semifinal e fazendo 4-1 no Flamengo na final. Todo mundo vai lembrar do 5-1 em cima do River Plate. Todo mundo vai lembrar desses resultados. Porque isso chama atenção, isso é histórico. Isso... todo mundo vai... Outro jogo marcante também. Aí esse tem a ver com o Diniz, mas, meu amigo, todo mundo vai lembrar do 4-0 no Corinthians. O último gol de Fred. O Fluminense enfiou 4-0. Esse jogo é subestimado como só o último gol de Fred, que é gigantesco, mas... O Fluminense enfiou 4-0 no Corinthians, no Maracanã. É um jogo histórico. Tem a despedida do Fred, mas aí é maior pelo Fred, né? Não tem o fato Diniz ali só. A gente tá vivendo a história ciclicamente, né? Ela vai se repetir, óbvio, uma hora a gente vai cair, mas a gente está vivendo. O que talvez os nossos pais viveram um pouco na década de 80, aí teve até um comentário que falou, já dá pra chamar de máquina tricolor? Não. Aí calma, a gente está vivendo jogos históricos. É hora de viver uma era histórica. Pra isso precisa de quê? Passa. Viralizou um vídeo meu do GE, pra poder fechar isso aqui, eu nem sei com quanto tempo tá essa birosca aqui, mas viralizou um vídeo meu do GE, em que eu virava e falava, tipo assim, deixa eu ver quantos minutos tá. Tem 9 minutos, acho. E virava e falava bem assim, a torcida tava gritando seremos campeões, e eu falava, cara, você olha o jogo, olha tudo que tá acontecendo, como é que você vira e discorda da torcida, fala que a gente não vai ser campeão? Viralizou um vídeo desse. Até teve um bobão aí do YouTube do Flamengo que usou esse vídeo no Instagram dele pra fazer graça, e quando os outros usam o vídeo dele pra fazer graça no YouTube, eu nem sou esse perfil não, tá? Tipo, ficar zoando o torcedor rival, então eu não sou esse cara, vocês sabem disso. Mas quando faz isso, ele dá strike, né? Enfim, o machão, pra zoar é um leão, pra ser zoado é um gatinho. Mas enfim, passa aqui, né? Eu continuo com essa opinião, cara. O Fluminense pode não ser campeão. Futebol é assim. Nem sempre o melhor vence, nem sempre o mais provável vence. Futebol, de vez em quando, tem uns surtos que muda tudo.
Mas vamos trabalhar na realidade? Vamos trabalhar na realidade mesmo. O Fluminense hoje, quem assiste esses jogos que eu tô falando, quem vê o trabalho do Fernando Diniz, quem vê o elenco do Fluminense, não consegue olhar e falar assim, não tem como ser campeão, não. Não tem como. Não tem como falar isso. Eu mantenho essa opinião. A gente pode não ser campeão. Repito isso daqui. Pode não ser campeão porque o futebol funciona dessa maneira. Mas a gente está vivendo um momento histórico. E diretamente daqui do estádio do Maracanã, a 1h30 da manhã, eu acabei de gravar 11 minutos de vídeo e que você quase não ouviu os últimos minutos, né? Eu acabei de gravar 11 minutos aqui direto do estádio Maracanã, do estacionamento, quando só tem praticamente eu aqui no Maracanã. Estou em êxtase. Tamo junto. Vamos pra sábado contra o Vasco. Vamos pra quarta que vem contra o Cruzeiro. De novo pro jogo contra o Cuiabá, né? Na outra semana. E tem La Paz, e tem tudo. Cuiabá ou Botafogo, nem lembro agora. Mas dane-se também. Acho que é Botafogo. Valeu.